Hoje temos, irmãos, neste dia da nossa liturgia, na palavra que acabámos de escutar, duas despedidas. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Lucas conta-nos a forma como São Paulo, estando em Mileto, manda chamar a Éfeso os anciãos da igreja para lhes escrever uma despedida, para dizer que ele serviu o Senhor com toda a dignidade e com toda a fidelidade, que ele, Paulo, procurou no meio dos irmãos não ser pesado a nenhum dos irmãos e por isso, anunciando, pregando o Evangelho como Jesus lhe tinha pedido. Entretanto, vai depois dizer que vai partir, mas que sabe que o Espírito Santo lhe dirá tudo o que há de fazer e tudo aquilo que os irmãos também hão de passar de tribulações. O Espírito Santo é a linha orientadora da vida da Igreja. E Paulo, ao despedir-se dos irmãos, não quer que eles esqueçam que é no Espírito Santo que devem fundamentar sempre a sua vida, a sua caminhada, a ação de Deus na sua Igreja, na sua vida com Cristo, na intimidade com Jesus Cristo. Paulo vem também dizer-nos, neste texto de despedida, que eles já não o verão mais. Ele sabe que vai morrer em breve, sabe que vai partir. E por isso, ele diz que cumpriu a missão que o Senhor lhe dera. Cumpri a missão que recebi do Senhor. E qual era essa missão? Diz ele, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu, Paulo, vou partir, vou morrer, mas cumpri. Parte com a consciência tranquila. Aliás, diz mesmo no final, que não lhe acusa a consciência de ter perdido nenhum dos irmãos. Se algum pelo caminho se perdeu, foi porque não abriu o seu coração, não abriu a sua vida à ação deste mesmo Espírito Santo e ao amor misericordioso de Deus. Por isso Paulo diz que parte sem se sentir responsável pela perda de nenhum, pois ele procurou sempre conduzir todos a Cristo. Por outro lado, no Evangelho de São João, encontramos a Jesus também a despedir-se na última ceia dos seus discípulos. Jesus fez um longo discurso, lindíssimo. A última ceia em São João é riquíssima de simbologia do amor de Jesus para com o Pai, do Pai para com Jesus, do amor de Jesus para com a Igreja e do amor que Ele espera da Igreja para consigo. O lugar da traição em que Judas e o diabo, na perspectiva de São João, abandonam a última ceia. E Jesus começa então o seu grande discurso do amor, o discurso da fidelidade, o discurso do Espírito Santo que há de vir e que lhes há de ensinar todas as coisas para chegar então a este final em que Ele se está a despedir. Nós ouvimos, quando lemos o Evangelho segundo São João, algumas vezes Jesus dizer, ainda não chegou a minha hora. Lembremos de um episódio, basta um para nos recordarmos, as bodas de Caná. Nas bodas de Caná, Jesus e Maria e os apóstolos estão lá, são convidados. E a mãe atenta, vê que falta o vinho e sabe que só o seu filho pode remediar aquela falha. Porque ela sabe que ele é o Filho de Deus, ela sabe que ele é Deus e vai ter com ele, filho, não tem vinho. Ora, imagine-se numa festa de um casamento, não haver vinho. Se falta o vinho, falta a alegria, falta a vida. E no casamento tem que haver vinho e alegria para celebrar as bodas, para celebrar a aliança de amor. E Jesus responde simplesmente à mãe, mulher, que temos que ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Embora depois Jesus tenha ouvido a mãe e tenha cedido ao coração da mãe e tenha feito o milagre que todos conhecemos de transformar aquela água em vinho, e o vinho era melhor do que o anterior. Bom, voltemos ao Evangelho de hoje. Ainda não tinha chegado a hora de Jesus, a não ser agora, no fim da última ceia, no fim deste grande discurso de Jesus. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique e para que seja glorificado também naqueles que te conhecem a ti, que eu revelei porque tu me revelaste a eles que eram teus e que agora são meus, porque tu me os deste. Vejam como Jesus coloca
diante do Pai a hora da glorificação. E a hora da glorificação não era a hora em que todos batiam palmas, em que todos corriam atrás de Jesus, em que todos diziam bem de Jesus. Engraçado que ontem à noite, ao ler alguns textos do nosso Santo António, para amanhã, para falar amanhã sobre o Santo António como martelo dos hereges, um dos textos diz que as pessoas aplaudiam Santo António, acorriam para ver o santo, não precisavam de mais nome algum. Mas diz um dos textos de uma das primeiras biografias ou legendas que alguém escreve sobre Santo António, que ele não se alegrava muito, nem dava grande importância aos aplausos, ao que diziam bem dele, porque para ele o mais importante era a humildade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele queria viver na sua vida. Pois é exatamente o que Jesus nos convida também neste Evangelho. E então Jesus está a falar para a comunidade dos apóstolos, para lhes dizer que vai partir. E ao mesmo tempo faz uma oração lindíssima. Vamos recordar esta oração que Jesus faz. Agora, ó Pai, eles sabem que tudo quanto me deste vem de Ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste, e eles receberam-nas. Reconheceram verdadeiramente que eu saí de Ti, e acreditaram que me enviaste. É por eles que eu rogo, ó Pai, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Eles estão no mundo, enquanto eu vou para Ti. Vejam, meus irmãos e irmãs, que naquela última ceia, Jesus já estava a rezar ao Pai por nós que estamos hoje aqui. Por nós que estamos hoje aqui neste ano, neste dia, nesta hora, nesta Eucaristia. Jesus, naquele contexto de celebração da Eucaristia, da última ceia, não quer que nenhum dos seus se perca. Por isso Ele quis ficar connosco no pão e no vinho consagrados, na oração da comunidade, na palavra que escutamos. Pois, irmãos, é exatamente por isso que eu quero hoje partilhar convosco aquilo que fui bebendo dos sermões de Santo António acerca da Eucaristia. Ontem falámos da cruz, hoje o mistério da Eucaristia. Sim, porque nem sempre, quando vamos à Eucaristia, à missa, nós vivemos, experienciamos verdadeiramente o Cristo da Eucaristia. Então escutemos o que Santo António, nosso Santo António nos diz. Diante da Eucaristia, e antes de comungarmos, diz-nos Santo António, todos repetimos as palavras do centurião romano: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas se disseres uma só palavra, o meu servo será curado. Quem é digno de receber Cristo a Eucaristia, senão aquele que vive do Cristo o pão consagrado e repartido? Quem é digno, senão aquele que vem ao altar com o coração puro ou purificado, ou pelo menos com o grande desejo de o purificar? Diz-nos Santo António, no segundo sermão, depois da oitava da Epifania, que alguns, não se achando dignos, frequentemente se abstêm da recepção da Eucaristia. Outros recebem Cristo de bom grado, honrando o corpo de Cristo. E aqui vai recordar mais uma vez Santo Agostinho, quando Santo Agostinho dizia: não louvo nem censuro o receber todos os dias a Eucaristia. Há quem, para o honrar, não ousa comungar todos os dias. Há quem não ousa deixar passar um dia algum sem lhe prestar esta honra. Pois Santo Agostinho vem dizer que, de facto, quase que acaba na consciência de cada um viver esta intimidade com Jesus, a Eucaristia. E por isso, neste sermão, Santo António recorda o seu grande mestre, Santo Agostinho. Falando dos filhos abençoados pelo Senhor, e citando o Salmo 110, Santo António, noutro sermão, da festa dos Santos Inocentes, vai dizer que a mesa da Eucaristia são 3 mesas. 3 mesas. E diz ele, a mesa da doutrina, a mesa da penitência e, por fim, sim, a mesa da Eucaristia. Reparem que temos aqui em Santo António aquilo que Jesus pediu para fazermos. Primeiro, a doutrina. Ide e ensinai todos os povos. Ensinai tudo o que eu vos ensinei e tudo o que eu vos mandei.
Segundo, a penitência. Arrependam-se dos seus pecados, convertam o seu coração ao coração de Deus. Por fim, a Eucaristia. Depois de batizados, participem da comunhão eclesial do pão e do vinho consagrados no altar. Pois sobre esta mesa da Eucaristia, deixando as outras duas para outra oportunidade, mas só sobre esta mesa da Eucaristia, citando a primeira carta aos Coríntios, Santo António diz que não podeis participar na mesa de Cristo e na mesa dos demónios. Não podeis participar na mesa de Cristo e na mesa dos demónios. Quantas vezes nós, sacerdotes e ministros da comunhão, como ainda ontem e anteontem, estamos a ministrar a hóstia consagrada aos irmãos e há quem procure levá-la para casa para os bruxedos. Aqui nesta nossa igreja de Santo António acontece com muita frequência. Já aconteceu muitas vezes eu dizer às pessoas: volte para trás e comunga à minha frente. Estas pessoas cometem sacrilégio. Estas pessoas são inimigas de Deus. Estas pessoas vivem da mesa do demónio, não da mesa da Eucaristia. Irmãos, aqui nesta nossa igreja acontece com muita frequência. E Santo António, há 8 séculos, já dizia isto: não podeis participar da mesa de Cristo e da mesa dos demónios. E continua Santo António no mesmo sermão: na Eucaristia participamos da carne e do sangue de Cristo. Ao redor da mesa devem estar todos e quaisquer cristãos à semelhança daquele que rodeia curiosamente o que deseja ver e não consegue penetrar. Todos são chamados, diz Santo António, à mesa da Eucaristia. Mesmo aqueles que, estando como curiosos, querem se aproximar, querem ver, mas não podem estar. Devemos nós trazê-los à Eucaristia. Ontem à tarde, não vou dizer quem, mas alguém com as lágrimas nos olhos me dizia: hoje não posso ir à missa contigo, enfim, conosco, aqui em Santo António. E chorava apresentando as suas razões. E eu disse a esta pessoa: fique tranquila, que no momento da consagração eu o recordarei ao Senhor consagrado sobre o altar. E isto é participar da mesa do Senhor. Quantos familiares nossos, quantos amigos, quantos conhecidos vocês não têm neste momento aí no vosso coração? Quantos de nós estamos aqui e que prometemos a alguém que, ao virmos a Santo António, rezaríamos por essa pessoa e pelas suas intenções? É isto que Santo António nos quer dizer. Mesmo aquele que não pode penetrar na Eucaristia deve ser levado por nós. Todos somos chamados. Mais adiante afirma ainda que, partindo da mesa da doutrina e da penitência, deem ao necessitado do que têm. Aproximem-se devotamente da mesa da Eucaristia, para que creiam firmemente, se reputem indignos de tamanha graça e a tomem cautelosamente. O mesmo sermão que há pouco citei. A Eucaristia não é para eu comungar como se fosse uma coisa qualquer. A Eucaristia é para eu comungar com, diria São Francisco de Assis, com todas as veras do meu coração. É uma expressão de São Francisco. Com todas as veras do meu coração, com toda, deixem-me usar a expressão portuguesa, com toda a gana da minha vida, com todo o ardor e desejo por receber Jesus Cristo. Não porque é tradição, não porque na minha família era assim, não porque se eu não comungar, o que é que vão dizer as outras pessoas? A isso chamaria Nosso Senhor Jesus Cristo, como aos fariseus do seu tempo, hipocrisia. E Santo António também chamava hipocrisia a quem se aproximava de Jesus sem sentir o desejo de receber Jesus. Irmãos, há também uma outra forma de comungar, aquilo que Santo António chama a comunhão sacramental. E vai dizer-nos ele, a esse propósito, e quase que numa exortação e entrando na nossa reflexão, no 6º sermão, depois de Pentecostes, diz-nos Santo António: se fazes a oferta da fé junto do altar da humanidade de Jesus Cristo, ou seja, se queres ter Ele recebido carne verdadeira de uma virgem, e aí te recordares de que esse teu irmão, que recebeu por causa da tua natureza alguma coisa contra ti, isto é,
te recordares que estás em pecado mortal, enquanto confessas com a boca, deixa a tua oferta. Quer dizer, não confies numa fé morta, mas vai antes reconciliar-te, por meio de verdadeira penitência, com o teu irmão Jesus Cristo. Vejam como o Santo António, neste sermão, vai explicando cada frase que nos quer dizer, para chegar a este final. Se eu reconheço que estou magoado com algum irmão meu, ou que um irmão meu está magoado comigo, é com Jesus Cristo que eu estou magoado, e é Cristo que precisa que eu vá lá pedir-lhe perdão. Então significa que para Santo António, o outro é meu irmão, não é apenas mais um, o outro é meu irmão. Não posso deixar de recordar, mais uma vez, impossível dizer, eu tenho dificuldade em desassociar o nosso São Francisco do Santo António e o Santo António do São Francisco. A propósito um pouco disto, e talvez Santo António tenha ouvido isto a São Francisco, deixa-nos São Francisco aos frades esta regra de vida: se um irmão não puder fazer bem ao outro irmão, pelo menos mal não lhe faça. Pelo menos mal não lhe faça. E depois vai também citar este texto, que São Paulo recorda também, das cartas de São Paulo e de Jesus: vai lá reconciliar-te com o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, e só quando estiveres reconciliado, então sim, podes receber Jesus Cristo. Pois, irmãos, todos sabemos do milagre, o grande milagre da Eucaristia e da mula, que é contado de diversas formas. É, creio eu, aqui o lugar para voltarmos a recordar esse milagre. Santo António vive, e falaremos disso amanhã, num tempo como o nosso, onde há seitas. E algumas seitas, albigenses, valdenses, cátaros, negavam a presença real de Cristo na Eucaristia. E quando às vezes entravam numa igreja, entravam para gozar com as palavras do sacerdote, para gozar com os ritos sagrados, para dizer que Cristo não estava naquele pão nem naquele vinho, que isso não passava de uma farsa inventada pelos padres, que era apenas memória, não era uma realidade, que Cristo não estava realmente presente no sacramento da Eucaristia. Pois, na verdade, irmãos, há um homem destas seitas que em Toulouse, na França, assim eu li das fontes franciscanas de Santo António, que vai gozar, vai magoar, vai ferir os cristãos. E Santo António está em Toulouse nessa altura, e Santo António vai dizer-lhe, como fez com muitos hereges e diante de muitas heresias, vai dizer-lhe que ele arranja uma forma que seja ele a pensar como é que ele, António, há de provar que Cristo está realmente presente na Eucaristia. Pois o homem, muito bem, aceita o desafio e diz-lhe: olha, eu tenho uma mula, eu vou deixar essa mula 3 dias sem comer nem beber, e depois desses 3 dias eu venho com a minha mula à praça pública, e tu vens lá com essa coisa que diz que é Cristo presente na Eucaristia, e eu vou trazer o melhor feno para ela comer, e vamos ver, diz o homem gozando com Santo António, vamos ver se a mula vai comer ou não vai comer o feno bom que eu lhe vou trazer. Pois Santo António aceitou o desafio. Sim, vamos fazer isso. Eis, pois, que no dia marcado acorreu tanta gente de todas as partes, tendo ouvido falar do que ia acontecer, enquanto Santo António rezava numa capela ali ao pé, a Eucaristia, com fervor angelical, dizem os textos. Chega então o albigense, puxando a sua mula, enquanto um comparsa traz o alimento preferido do animal. E uma multidão de hereges, prontos para gozar com Frei António, prontos para gozar com Jesus Cristo a Eucaristia. Então Santo António, terminada a Eucaristia naquela capelinha, sai devotamente, com os acólitos e os cristãos que viveram aquela Eucaristia, com o cibório, com Cristo na Sagrada Hóstia, em direção à praça pública, onde já alguns gozavam com aquilo como se fosse uma palhaçada, um mero ritual, quase até dizendo satânico. Faz-se um profundo silêncio e, dirigindo-se à mula,
António brada com voz forte: em nome e pelo poder do teu Criador, o qual, apesar da minha indignidade, aqui seguro realmente presente em minhas mãos, eu te ordeno, pobre animal, vem sem demora inclinar-te com humildade diante dele. Devem os hereges reconhecer que toda a criatura presta submissão a Jesus Cristo, Deus Criador, que o Padre Católico tem a honra de fazer descer sobre o altar. Assim ordenou Frei António de Lisboa, em Toulouse, na França, a este pobre animal faminto, esfomeado, enquanto ali ao lado lhe cheirava já ao feno fofinho e fresquinho. Ao mesmo tempo, diz o texto, o albigense põe um monte de aveia e feno debaixo da boca, mesmo debaixo da boca, esfomeada, incitando a mula a comer. Ó prodígio, sem prestar qualquer atenção no alimento que lhe é oferecido, não escutando senão a voz de Frei António, o animal se inclina a ouvir o nome de Jesus Cristo e depois se prostra de joelhos diante do sacramento da vida para poder adorá-lo, Cristo Eucaristia. À vista disto, os católicos explodem em manifestações de entusiasmo, enquanto os hereges albigenses ficam esmagados de estupor e confusão. O dono da mula, o tal herege albigense, porém, mantendo a palavra de honra que dera a Santo António, abjura a heresia e torna-se um fiel filho da Igreja. Meus irmãos, este texto que nós ouvimos contar de várias formas e que eu fui buscar, como acabámos de ouvir, às fontes antonianas, mostra-nos como, de entre tantos e tantos milagres que ao longo dos séculos aconteceram, em Santarém, por exemplo, aqui em Portugal, como Cristo prova que, na verdade, o pão e o vinho consagrados no altar não são um mero ritualismo, não são uma coisa qualquer, é Cristo que está ali presente. São Francisco, na carta que escreve à Ordem Franciscana, diz: ó grandeza admirável, ó sublimidade humilde, quando Cristo vem até nós na humilde aparência de um bocado de pão. E depois louva os sacerdotes porque têm esse dom de trazer aos irmãos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, irmãos, uma palavra final. Fazer parte de Cristo implica a fé e a conversão contínua. Aquele herege que era ontem, hoje pode ser um cristão. Aquele pecador que era há 2 minutos, agora pode estar arrependido e ser outra pessoa. Deus quer que nós vivamos, e Santo António nos pede isso permanentemente, em contínua conversão ao Senhor. Numa adesão à fé, como o documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbo número 5, nos diz que o homem deve responder com obediência da fé ao Senhor que o chama. Como vivemos nós que estamos aqui, eu em primeiro lugar, como vivemos nós a fé na presença de Cristo e Eucaristia? Como vivo eu? Como comungo eu, Jesus Cristo? O que nos diria hoje, a nós que estamos aqui, o nosso Santo António, sobre a forma como nos preparamos para a Eucaristia e como nos aproximamos do altar para comungar? Que me diria ele a mim? Ele, Frei António, a mim, Frei Albertino, que me diria ele a mim? Sobre a forma como eu cuido Jesus no altar? Teria Santo António hoje que nos vir pregar a nós, colocando animais irracionais diante de nós, para vivermos mais profundamente e espiritualmente a presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados? Será que precisamos nós que venha uma mula diante de nós, ajoelhar-se diante do Santíssimo, para nós acreditarmos mais firmemente que Cristo está presente na Eucaristia? Pois, irmãos, muito mais Santo António nos diria sobre esta presença real de Jesus Cristo. Mas aquilo que certamente ele nos diz hoje, neste dia da trezena, nesta nossa Eucaristia, é que ao recebermos o Cristo da Eucaristia, preparemos bem o nosso coração, atendo a que, para Cristo, é mais importante o amor que lhe temos do que o pecado que fazemos, quando nós nos arrependemos
e queremos continuar a fazer parte da vida em Cristo, a Eucaristia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Santo António de Lisboa,